Salve amantes do futebol da Inglaterra! Esse é o nosso 6º episódio do podcast da PL News Brasil. No ataque desse podcast, eu, Danilo Silva, e na defesa, meu zagueiro que não deixa passar nada na rodada, Diego Padovani. Fala galera, beleza? E aí, Diego, para a gente analisar mais uma rodada da nossa Premier League, conte para nós como foi os jogos. Cara, essa rodada foi uma rodada cheia, né? Vários jogos aí no mesmo horário. Foram jogos bons, jogos que tem um jogo em específico que a gente vai falar que define já o primeiro rebaixado do campeonato. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas vamos lá, vou começar falando sobre alguns jogos que aconteceram nessa rodada. O primeiro deles é um jogo que mostra mais uma vez aquilo que nós já falamos em outros episódios do nosso podcast, sobre o time do Arsenal. O Arsenal jogou em casa e enfrentou o Southampton e o jogo terminou empatado em 2-2. Cara, fala sério, Southampton é aquele time que tomou 9 do Leicester, 9, e o Arsenal consegue empatar com eles em casa. Então, de novo, o Arsenal gosta muito de desperdiçar pontos. É por isso que não vai chegar na Champions League, por essas e outras, porque empata em casa, perde fora contra adversários menores, enfim. Sobre esse jogo, o Southampton abriu o placar com o Danny Ings, ex-Liverpool. Não sinto saudade nenhuma. Certeza? Não sinto saudade nenhuma do Danny Ings no ataque do Liverpool. O Arsenal conseguiu empatar com o Lacazette, que é um atacante muito bom, mas que sozinho não consegue muita coisa. O Southampton teve um pênalti perdido pelo Ward-Prowse, e logo na sequência o Ward-Prowse fez o gol. Então foi o segundo gol da equipe, 2-1. E no final do jogo, já com 6 minutos de acréscimo aí, o Lacazette fez o segundo gol dele no jogo e o segundo do Arsenal. O jogo terminou empatado em 2-2. A pressão para cima do técnico Unai Emery só vai aumentando. A panela tá fervendo para esse cara. Diego, só um questionamento aí. Você acha que o elenco do Arsenal teria que entregar um pouco mais? O elenco do Arsenal ele teria que entregar um pouco mais porque é um elenco bom. Se você pensar no elenco do Arsenal, ele é superior, por exemplo, ao do Leicester. E aí, o que explica o Leicester estar jogando tão bem e o Arsenal não? Na verdade, o Arsenal, para mim, ele tem um problema, e aí já não é nem questão de técnico, esse é um problema que já se estende há bastante tempo. O Arsenal ele caiu num certo comodismo, já tem aí quase uma década de comodismo, eu diria assim. E nesse comodismo, desde então, naquela época, ainda com o Arsène Wenger, e depois de muitas críticas, ele saiu do clube, o Unai Emery assumiu, mas essa apatia continua a mesma. O Arsenal perdeu aquela gana por títulos, então ele não consegue bater de frente com seus adversários diretos, contra os times do Big Six, e contra os times menores ele vai desperdiçando pontos. Então, nas competições nacionais ele não consegue apresentar um bom desempenho, e nas internacionais nem se fala. Então, o Arsenal tem um elenco bom, deveria entregar mais, mas é como eu disse, tem um comodismo instaurado no clube. Eu não sei se presidente, diretoria, os donos estão satisfeitos com essa situação. Não sei como é que está a situação financeira, se está pelo menos rendendo bons frutos a investida no Arsenal, mas o fato respondendo a sua pergunta, sim, o Arsenal deveria entregar mais pelo elenco que tem, mas vive uma apatia que já dura anos, e é preocupante um time com muita tradição no campeonato inglês estar passando por esse tipo de situação. Não corre risco de rebaixamento, mas não traz ânimo, não é legal de ver o Arsenal jogar. Não é um time que você assiste. Isso, você assiste um jogo do Arsenal e você não consegue sentir emoção. É muito difícil, entendeu? Você depende dos lampejos aí do Aubameyang e do Lacazette para você conseguir fazer gol. Eu tô dando uma olhada aqui, nos últimos 5 jogos, né? Foram 2 derrotas e 3 empates, né? O time tá com 17 pontos. 17 pontos. Né? Tipo, o Liverpool tá com 37, né? Então, exato, é uma diferença muito grande. O time já sabe, o time já tem noção do que ele vai disputar,
né? Que é vaga na Champions, né? Porque esquece, né? Mas... Exato. Bom, vamos lá. Falando de um outro jogo legal que a gente teve nessa rodada, Bournemouth e o Wolverhampton. Esse jogo, o Wolverhampton venceu fora de casa por 2-1. Os gols do Wolverhampton foram marcados por João Moutinho, português, e Raul Jiménez, o centroavante mexicano. Falar português nesse time tem vários, né? O time do Wolverhampton é uma colônia portuguesa na Inglaterra. E o gol do time da casa foi marcado pelo Cook, com assistência do Ryan Fraser, que está jogando muito. O time da casa ainda teve o Francis, que foi expulso, isso facilitou a vitória do Wolverhampton. O Wolverhampton que vai, aos poucos, agora volta a mostrar aquele futebol que apresentou na temporada passada, e muita gente gostou do trabalho do Nuno Espírito Santo na temporada passada. Nessa temporada não vinha tão bem assim, mas agora conseguiu engatilhar aí uma sequência de jogos pontuando bem, e é um time que já ocupa a 5ª colocação com 19 pontos. Então, parabéns para os Lobos. É um time que tá meio pegando os 5 últimos jogos aí, né? Empatou 3 seguida, né? E já emplacou a 2ª vitória consecutiva, né? Então, assim, eu gosto do estilo de jogo do Nuno, né? Bastante toque de bola, né? Bastante português, né? Assim, eles procuram envolver bastante o time adversário, né? Então, não sei até onde vai esse time aí, né? Assim, é meio complicado esse meio de tabela aí, né? Então, entre o 11º até o 15º tem uma nuvem ali. Muita coisa pode acontecer, né? É muito aleatório, assim, a cada rodada o Wolverhampton pode perder no próximo jogo, né? Um exemplo, né? E os outros de baixo tudo ganhar que já passa ele. Então é muito aleatório. Sim. Mas paciência. Esse meio de tabela aí tá complicado. Isso, e é um time que os jogos dele costumam ser jogos movimentados. É um time legal também. Quando o Nuno Espírito Santo chegou para assumir o time e trouxe consigo os jogadores portugueses, eu acreditei que aquilo não daria certo na Premier League. Pensei, bom, muito jogador português nessa liga, tão disputada, acho que não vai dar certo. Mas calou minha boca, tem feito aí, fez uma boa temporada, na temporada passada, está fazendo bons jogos, é um time legal de assistir também. Legal. Dando um segmento aí. Beleza. Próximo jogo é um jogo que de um time que é a sensação, talvez, uma das sensações desse campeonato, é o jogo entre Brighton e Leicester City. Leicester venceu fora de casa por 2-0. Leicester vai fazendo uma campanha muito legal, é um time que vai mostrando que vai surpreendendo muita gente, está em 2º lugar, na frente inclusive do Manchester City e do Chelsea. É um time que a gente tem falado sobre ele porque é um time que está jogando bem, está mostrando um futebol legal de se assistir, e conta também com uma estrela aí, um brilhantismo à parte do centroavante Jamie Vardy. Ele fez um gol e deu uma assistência. Ele deu uma assistência para o Ayoze Pérez num contra-ataque. É um time, ele é muito rápido, né? Ele é centroavante, mas ele tem muita velocidade. Então, na puxada de contra-ataque, ele conseguiu se livrar do zagueiro. Ayoze Pérez estava na área sozinho. O Vardy tocou para ele, foi só empurrar. Aquela famosa faz e me abraça, né? Tocou para o Ayoze Pérez. O espanhol, fez o primeiro gol do Leicester no jogo. E depois o próprio Vardy, aumentou a vantagem para 2-0 com um gol de pênalti. O Brighton, infelizmente, é esse tipo de situação. Vai vencer alguns jogos, empata alguns, mas quando enfrenta um time que é superior a ele, não tem muito o que fazer. Parabéns aí novamente para o time do Brendan Rodgers. Cara, e assim, o primeiro gol foi uma aula de contra-ataque. Isso aí é perfeito, né? Porque assim, o Vardy é um cara, é um falso 9, né? Ele é tipo um Luis Soares, né? Não tô comparando nível futebolístico, né? Eu acho que o Luis Soares também é um pouco superior, né, do que o Vardy, né? Mas assim, é mesmo naipe, né? Porque assim, os dois saem bastante da área, né?
não são aquele cara fixo, né? Então ele sai bastante da área, gosta de puxar a marcação, então foi um belo de um contra-ataque. E, cara, o Leicester tá fazendo um ótimo campeonato. Eu sei que o Liverpool tá com 37 pontos e o Leicester tá com 29, mas, eles estão ali na caça, né? Estão ali tentando chegar, incomodar um pouco. Eu sei que vai ser difícil incomodar, mas pelo menos a segunda posição, entre a segunda e a terceira, eles vão ficar. Vai garantindo. Vai. Vai, certeza. É legal, o Leicester é um time que, além de vencer seus jogos, é um time que cria muitas oportunidades. Então, é diferente daquele time que foi campeão na temporada 2015-2016. O Ranieri. Foi aquele time do Ranieri. E foi aquele time que venceu a Premier League, numa temporada em que os grandes estavam muito abaixo. Mas era um time que fazia muitos gols de contra-ataque, né? O time atual faz gol de contra-ataque porque é letal quanto a isso, mas é um time que cria muitas oportunidades. O Maddison, por exemplo, que é o meio-campo, o Tielemans é um volante que chega muito, então você tem muitos escanteios, muita bola parada, muita cobrança de falta. Então, assim, é um time que pressiona, ele realmente valoriza a posse de bola, valoriza o futebol bem jogado e tem todos os méritos de estar nessa posição. Não é por acaso que está na segunda colocação. E o Vardy, como você disse, ele não chega a ser um atacante de ponta, uma estrela mundial, mas é um atacante que não tem medo de cara feia de zagueiro, não. Ele tá sempre ali incomodando, faz gol de esquerda, de direita, de cabeça. É um grande atacante que a gente tem no campeonato inglês. Joga muito, cara. Joga muito esse menino. But how about this for a surprise? 5 minutes in, Mourinho's Tottenham Hotspur behind to Olympiacos. No one gave them an absolute shred of hope here tonight. E aí, mais alguma coisa? Beleza, vamos dar continuidade aqui nos próximos jogos. Eu quero falar de um jogo que dois times que estão na parte de baixo da tabela e ainda correm risco de rebaixamento, mas como ainda tem muita coisa para acontecer, eles vão jogando para lá e para cá. E o que acontece nessa rodada, o Everton perdeu para o Norwich. O detalhe é que o Everton jogou em casa. O Everton perdeu em casa mais uma vez. O Everton vai fazendo uma campanha terrível, vai muito abaixo da expectativa. E o Norwich vai tentando, na medida do possível, pontuar, né, para tentar ficar o mais longe possível aí, para tentar sair da zona de rebaixamento. Essa aqui é a verdade. O Norwich é o time que abre ali a zona de rebaixamento. Tem apenas 10 pontos, é muito pouco. Pela quantidade de rodadas que nós temos, 10 pontos é muito pouco. O Norwich que começou muito bem, o Timo Pukki começou fazendo gols e tal, o time começou jogando bem, mas mostra que tem um elenco abaixo, tem um elenco inferior. Então, perdeu muitos jogos, não conseguiu somar pontos e está na zona de rebaixamento, mas conseguiu, de certa forma, um pequeno respiro nessa rodada ao vencer o Everton fora de casa. Nesse jogo, os gols do Norwich foram marcados pelo Cantwell e também pelos Byrne. Eles agora têm 10 pontos, chegam ali numa pontuação que permite pensar em sair da zona de rebaixamento, porque a distância do Norwich para o Everton, por exemplo, é de apenas 4 pontos. O Everton está na 16ª colocação. Resultado ruim para o time da casa. Mais uma vez, o lado azul de Liverpool vai sofrendo no campeonato, está muito abaixo na tabela. A expectativa no início do campeonato era bem diferente. Cara, o Everton é um time que é difícil você fosse para apostar dinheiro, né? É complicado, né? Porque dos 5 últimos jogos aí, né? Empatou uma, ganhou 2 e perdeu 2, né? É um time muito aleatório, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Por exemplo, era um jogo, cara. Se fosse pra apostar, né? Cara, eu ia apostar no Everton, cara. 1-0, né? Mas, Exato. Cara, e tem um time bom, cara. Pô, tem um pombo, né? Tem uma alegria nas pernas, né? Então, assim, não é um time tão ruim, né? Assim, né? É um time que até que cria bastante. Mas, exato, tem um goleiro de seleção, né? Tem um goleiro que é titular da seleção, que é o Pickford. Então, é complicado. A zaga não é tão ruim assim, mas, pô, o ataque deveria representar um pouco mais. Até tenta, né? Mas, pelo que eu acompanhei um pouco, eu assisti alguns jogos do Everton, eles, a parte de finalização deles é péssima, né? Então eles finalizam muito mal. Eles criam bastante,
mas finaliza muito mal, né? E às vezes eles tomam um gol, né, dentro da partida, né? Bate um desespero, né? Aí aquele desespero se torna o segundo gol do adversário. Eu não sei como é que é a direção do Everton, então não sei se rola uma demissão aí em janeiro aí, porque assim, o time de novo investiu, né, investiu pesado, gastou uma graninha, e assim, cara, tá muito mal, cara, tá em 16º, não era pra estar nessa posição aí, cara, era pra estar um pouquinho lá na frente, tentando brigar por uma 5ª posição ali, brigando com o Hampton, Sheffield United, sabe? Nesse patamar aí, tentando a 5ª vaga, mas, tá muito abaixo mesmo, muito complicado. Eu acho que o treinador não dura muito tempo não, talvez aí dezembro para janeiro, ele não resista e vai acabar caindo. Who scores his 5th goal of the season. And inside 90 minutes, Tottenham Hotspur find themselves 2-0 down. Beleza? Vou falar de um último jogo aqui pra gente, é um jogo que é aquele que eu comentei no início do nosso episódio aqui. Esse placar aqui, ele praticamente determina, ele já deixa escancarado aí e já mostra pra gente qual é o nosso primeiro rebaixado do campeonato. Vamos conferir isso lá no final, mas eu estou falando de Watford e Burnley. Watford jogou em casa e perdeu de 3-0 para o Burnley. É um resultado que, assim, 3-0 é um placar muito grande, é um placar que mostra a diferença entre os dois times. E o Burnley nem é lá tudo isso, né? A gente fala do Burnley que ele vence, ele tem uma capacidade para vencer adversários mais fracos do que ele, mas não é um time que empolga, não se gera muita expectativa sobre ele. Mesmo assim, jogando fora de casa, massacrou praticamente, um placar que mostra exatamente como foi o jogo. Os gols do Burnley foram marcados pelo Chris Wood, pelo Ashley Barnes e pelo Tarkowski. 3-0, praticamente dizendo, olha, Watford, você realmente é o time mais fraco da competição e vai cair. É isso, é o lanterninha da competição. O Watford, eu não acredito em nenhuma reação, não vejo o Watford com um elenco para no segundo semestre aí da competição conseguir reagir, acho muito difícil. E o Burnley, por sua vez, consegue ter uma pontuação maior, por exemplo, do que Arsenal e Manchester United, tem 18 pontos. Então, o Burnley é aquele time que ninguém dá muita coisa, mas na base do Bumba Meu Boi ali, na base do lançamento, gol de cabeça, gol de bola parada, o Burnley vai chegando. Então você tá cravando que o Watford Championship. O Watford é o primeiro rebaixado dessa temporada. Pode me cobrar aí no final da Premier League. Alô, torcedor do Watford Brasil, hein? Diego Padovani cravando segunda divisão pro Watford, hein? Iremos cobrar. Beleza. To do that, you have to be a very good ball boy. I was. Dando seguimento aqui, galera, é com grande satisfação que eu vi a público dizer Special One is back. Mourinho voltou, Diego. Aí sim, cara. Quem diria? O cara que disse que não treinaria o Tottenham porque amava muito o Chelsea. Anos depois. Cara, isso aí antes de ser demitido, cara. Entendeu? Isso aí é uma lição, né, pro mundo corporativo, né, cara? Entendeu? Se você fala assim, não, eu nunca irei trabalhar naquela empresa, né? Aí você é demitido, pronto, tá lá, entendeu? De oportunidade você vai. Cara, West Ham e Tottenham, né? Assim, foi a volta do até antes de começar a falar do jogo, a gente, no episódio anterior, a gente comentou, né? Do Pochettino, né? O que estava acontecendo com o Pochettino, o que estava acontecendo com o Tottenham, se era alguma picuinha, se os jogadores estavam de saco cheio, né? Alguns jogadores fazendo corpo mole, né? E a gente meio que não cravou não, né? A gente meio que falou que, o Pochettino tem que sair, não sei o que aconteceu, tal. Aí, do nada, no outro dia do episódio, praticamente, aí o Pochettino foi demitido, né? Então, pegou de surpresa todo mundo, né? Porque assim, é difícil na Inglaterra, assim, demitir, né? Geralmente o pessoal espera um pouco no final
no final da janela, né? Mas o Tottenham não. O Tottenham demitiu o Pochettino, né? Aí geralmente o pessoal coloca o interino, né? Coloca aquele tampa-buraco ali, né? Mas não. Logo em seguida já chamaram o Mourinho, então... Já estava planejado, né? Já mostra certeza. aí que tudo já tinha um planejamento prévio, que semanas antes da demissão do Pochettino, o Mourinho já tinha uma ideia do que ia acontecer. Sim. O jogo foi bem movimentado, né? Eu fiz questão de assistir o jogo e analisar alguns jogadores que estavam fazendo corpo mole para mim, né? Por exemplo, Dele Alli. Dele Alli, tava correndo igual um louco, né? Parecia que tinha recebido aumento. A entrega dele foi tão grande que ele deu até um passe pro Son no chão. A bola tava quase saindo na linha na lateral, ele deitado, deu de calcanhar, assim, meio de costa. Assim, é muita dedicação para um jogador. Coisa que há 2 meses atrás ele deixaria a bola sair, né? A bola sair, e era lateral do time adversário ainda. Então, assim, a dedicação foi muito, muito grande, o empenho dos jogadores, né? Foi bem, bem legal. O Mourinho, ele sempre gostou do Lucas, do futebol do Lucas. Ele, quando estava no Manchester United, ele chegou a sondar o Lucas, né? Quando estava no PSG lá encostado, né? Então, ele colocou o Lucas como titular. O time abriu 3-0, né? Então, o Son, o Lucas e Roy Keane, mais uma vez deixando dele, abriu 3-0. Isso, assim, foi um massacre em cima do West Ham. Só que, no segundo tempo, o time deu uma caída. Não sei se foi o cansaço pelo ritmo de jogo que o time quis mostrar, né? O Mourinho em pé ali, praticamente os 90 minutos, cobrando, dando instrução, chamando o Dele Alli, chamando o Son, o Lucas, para poder passar a orientação na beira do campo, né? Só que aos 73 o Antônio, né, fez o 3-1. Depois o West Ham deu uma animada, né? O engraçado que da Premier League é que, assim, às vezes tá ganhando de 3-0, tá tudo tranquilo, aí vem uma bola do nada tranquilo, assim. Tá tranquilo, tá favorável. Aí sai um gol, 3-1, aí o torcedor fala, tá 3-1, né? Mas tá 73, né? Dá pra gente enfiar mais um golzinho, né? Não. O jogo ficou muito animado, o West Ham partiu pra cima, o Okibona fez o 3-2, né? O segundo gol do West Ham. Foi no finalzinho, já aos 96, o Mourinho já colocou um outro zagueiro para poder aquela retranca básica, né? Colocou já começou a estacionar um ônibus ali. Então, contra o West Ham, né? Mas beleza. E o que acontece? Aí terminou 3-2, assim, foi um ótimo jogo, né? Mourinho voltando aí. Não sei se vai dar certo, né? É muito diferente, né? A filosofia de jogo do Pochettino para o Mourinho, né? O Mourinho é um ótimo treinador, mas não sei se esse tempo aí que ele ficou ausente, ele deu uma reciclada, né? Com certeza ele deu uma reciclada, porque ele viu muito jogo de Champions, né? Ele estava trabalhando na Sky muitos jogos, né? Ele estava na Sky Sports, se eu não me engano, comentando, então assim, ele teve tempo de sobra para poder ver bastante jogo da Premier League, né? Viu Champions League também. Então assim, a Premier League é um campeonato que ele conhece muito bem, então ele conhece aonde ir, né? Então, seja bem-vindo, Special One, né? E toda sorte aí, né? O Tottenham ainda tá lá atrás, né? Tá em 10º, né? Com 17 pontos, tá naquele bloco do segundo escalão ali, né? Terceiro escalão, né? Que é o primeiro escalão, o Liverpool. Tá no terceiro escalão, um bloco gigante do 13º até o 5º, desculpa, até o 5º, que é o Wolverhampton. Tá na turma da bagunça ali, né? Tá muito movimentado ali. Assim, vamos ver como é que vai ser o próximo jogo aí do Mourinho, né? Para ver se o time dos Spurs volta a melhorar. Falando do líder, segue o líder. Mais uma vitória do Liverpool contra o Crystal Palace, um jogo difícil,
mas o Liverpool teve a maior posse de bola. O único problema do Crystal Palace é que, assim, toca no Zaha, né? Porque só tem... Parece essa galera mais jovem que joga FIFA, que joga FIFA, né? Os caras escolhem o Barcelona e só toca pro Messi, né? Então, assim, cara, o Crystal Palace devia rodar mais a bola, né? Não ficar só no Zaha. Porque, assim, até ficou fácil pro Liverpool marcar. Você pega a bola, toca pro Zaha, aí o Zaha não tem pra onde quem tocar, fica fácil marcar, né? O Mané abriu o placar, e o Zaha, né, ele empatou o jogo aos 82 minutos. O jogo estava bem truncado no segundo tempo, mesmo o Liverpool fazendo 1-0. No segundo tempo, o Crystal Palace começou a marcar um pouco mais, o Zaha começou a sair da posição, né, de ponta e mais para o meio, para poder tentar confundir. Para confundir a zaga, né, e conseguiu. O gol que ele fez, ele estava dentro da área, né? Fez uma tabelinha e correu para dentro da área para poder confundir, confundiu, né? Só que era os 82 minutos. Até então, os torcedores do City, né, começou a ficar feliz, né? Começou a dar uma felicidade, né? Do Chelsea também, né? Só que Bobby Firmino, aos 85, deu vitória aos Reds aí. Assim, tá uma sorte. Rapaz, como é que o Liverpool gosta de... Não sei se você reparou aí, mas nos últimos jogos do Liverpool é um tal de ganhar de 2-1 que eu vou te contar, hein? Placar apertado, né? Tá apertado, mas assim, tá indo, cara. Tá indo, assim, Firmino, mais uma vez não, né? Mas assim, mais uma ótima partida dele, né? Ele fez uma ótima partida. Eu gosto do Firmino porque ele é um cara de colaboração, né? Não é aquele cara tipo igual o Salah. O Salah é fominha. O Salah é bom jogador, mas ele é fominha, né? Até os perfis no Twitter do próprio Liverpool faz umas piadinhas com o Salah, né? E o Firmino é bem colaborativo, assim, se ele pegar a bola, ele toca, não tenta chutar. Se tiver um jogador que ele vê que o cara tem mais chance do que ele toca, né? Às vezes até não precisaria tocar, mas ele toca. Então, ele pegou um rebotezinho lá, fez o gol aos 85 minutos, deu vitória mais uma vez, né, para o Liverpool. O Liverpool que chega a 4 vitórias seguidas, né? Tá com 37 pontos. Então, assim, tá muito na frente do Leicester, né? O Leicester tá com 29 pontos, tá bem complicado alcançar o Liverpool aí, né? Então, tá fazendo um ótimo trabalho, né? Então, assim, para mim vai ser difícil. Vamos esperar dezembrão, né? Dezembro que é o mês. Próximo mês é um mês crucial para times da Inglaterra, né? É janeirão que o negócio, você começa já a ter uma projeção, né? Quem vai cair, realmente, né? Quem vai cair, quem não vai cair, quem vai lutar por quem, porque depois da janela de transferência a gente vai ter uma noção aí, né? Porque assim, o Liverpool ainda tá, o foco acho que é Champions, né? Tem o Mundial também da FIFA aí, né? Agora em dezembro. Vamos ver como é que... Você chegou a ver a notícia? O Klopp falou que vai o time titular, né? Eu vi. Tem gerado bastante conversa essa situação do Liverpool, por quê? Pra galera que não conhece, o mês de dezembro é um mês que, para os times ingleses, é um mês que ele é muito cheio. Você tem vários jogos das competições, você tem o Boxing Day, então assim, na semana de Natal e Ano Novo, enquanto tá todo mundo de férias, todo mundo viajando, os jogadores estão passeando e curtindo a vida, os jogadores do campeonato inglês é diferente, esse momento entre Natal e Ano Novo é um período em que eles estão jogando muito, nessas semanas próximas aí do final do ano, os times jogam muito e logo no dia 2, dia 3 de janeiro já tem jogo de novo, então assim, é uma semana muito corrida, e justamente nesse período o Liverpool vai, como venceu a Champions League, tem aí o direito de disputar o Mundial de Clubes. Então, gerou-se muita confusão em relação a isso, porque o Liverpool tem jogos da Liga, tem jogos do Mundial de Clubes, e aí ficou a pergunta, o Liverpool tem jogos muito próximos um do outro. Como que você vai conseguir jogar 2 competições, né, 3 competições diferentes ao mesmo tempo? Então, muita gente disse que no Mundial o Liverpool iria com o time reserva, outros falaram que ia com o time titular, e outros falaram com o time misto. Diz o Klopp
que vai com força total, vamos ver. Você acha que assim, a Premier League podia tentar ajudar um pouco, né? Mas a própria Premier League meio que não liga muito pro Mundial, né? Da FIFA, né? O Mundial da FIFA para os times ingleses, de verdade mesmo, tá? É algo que não chama muita atenção. Essa é que é a verdade. E a gente elogia muito o calendário da Premier League. E realmente é um calendário muito bom. É um calendário que você consegue, na maioria do tempo, ter esses jogos apenas de fim de semana. Então, é legal. Infelizmente, não será... Acho que dificilmente a Liga Inglesa vai fazer alguma alteração no seu calendário pensando em não atrapalhar, em ajudar o time inglês que vai disputar o Mundial. Acho que longe disso, realmente não é o foco, eles não se preocupam com esse tipo de situação. Meio complicado, né? Vamos lá. Cara, no episódio passado eu falei que o Sheffield United ia ganhar do Manchester United, né? Acho que foi 1-0. Quase, hein? Foi 1-0, se eu não me engano. 1-0, e eu tava assistindo o jogo, né, domingão, 1h30 da tarde, e eu falei, tenso, né, acho que vai perder, logo no primeiro tempo, já perdendo de 2-0, né, gols de John Fleck e Liz Mousset, 2-0, e assim, o Sheffield United tava jogando uma bola, cara, e assim, muito bem treinado, assim, era até uma vergonha, né? Eu falei, os caras tocam a bola muito bem, nada de apavoramento, né? Às vezes eles davam a bola pro Manchester United para ver se o Manchester United ia para cima para poder atacar, para eles tentar criar uma situação de contra-ataque. O Manchester United não conseguia fazer isso, né? Cara, assim, muito... Assim, o primeiro tempo do Manchester United foi péssimo, horrível mesmo, né? Teve até como diria Mauro César, foi pífio. Foi pífio. Cara, assim, no primeiro tempo teve uma foto rolando, né? Do diretor de futebol do Manchester United, né? O Ed, né? Discutindo, né? Com o Ferguson, cara. Assim, foi fotos tiradas, assim, meio aleatória, só que você não conseguia imaginar o que aconteceu. Então, ficava mais da interpretação de quem estava vendo a foto, né? Então, tava o Ferguson meio abalado, né? E o Ed com a cara brava, e tinha um outro também diretor no meio também, meio exaltado, né? Então, assim, os perfis do mundo inteiro do Manchester United começaram a xingar o Ed, né? Pô, tá fazendo isso com o nosso velhinho, ele não merece isso, tal, né? E assim, foi bem difícil o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, cara, assim, o Ole deu uma mexida, né, no time, né, colocou o Greenwood, né, e num lance assim meio isolado, né, o Brandon Williams, lateral, né, da base, né, conseguiu fazer um gol, né. Então, assim, foi o primeiro gol dele, tipo, 2-1, né. Assim, engraçado que ele fez o gol e, tipo, quase ninguém foi lá falar com um moleque, sabe? Achei meio estranho, assim. A câmera não mostrou, algumas pessoas cumprimentaram ele, tal, beleza, tranquilo. Aí o Ole colocou a base em campo, né? Colocou o Greenwood, né? Que é um jogador muito bom, mas assim, o Ole ele é meio sistemático, às vezes ele coloca, às vezes não coloca, né? Mas ele colocou o moleque na fria, né? Tava 2-1, né? E uma bela jogada do Rashford, né? Que saiu da área, né? Ele jogou pro meio e o Greenwood empatou o jogo, 2-2, né? O estádio do Sheffield United, tipo, silenciou, né? Então, 2-2, aí o narrador vai à loucura, né? Camisa que entorta varal, né? Tal, aí, né? Começou, aí eu até me empolguei, né? Falei, pô, 2-2, né? Beleza. Agora vai. O Rashford me dá alegria, né? 3-2. Aí pronto. Aí eu falei, agora ninguém segura nós, né? Só que no finalzinho, novamente, o retranqueiro do Solskjaer,
né, coloca mais um volantão, né, básico, né, chamou o Sheffield United pro ataque, né? Sheffield United empatou, né? 3-3. Entendeu? Assim, que banho de água fria, hein? Mas mostrou uma coisa, cara. Mostrou que quando ele coloca a base pra jogar, quando fala base, não é só um jogador, não. Quando ele coloca a molecadinha, né, pra jogar. Então, assim, tem um pouco de valor. Então, acho que ele deveria... Lógico, o Manchester United precisa contratar jogadores, né? Por exemplo, o Pogba. O Pogba dá indícios que ele vai sair aí na janela de transferência. Ele tá treinando ainda, não tá na sua melhor forma física, mas eu acho que janela de transferência, acho que ele vai sair. Então, com o dinheiro dele, dá para trazer algumas peças importantes. E assim, e a base mais uma vez salvou aí o Solskjaer, né? Eu acho que pesou, ele foi um pouco de receio, porque o Pochettino... Agora o Pochettino tá na pista, né? O Pochettino tá na pista, então assim, tem que tomar cuidado, né? Porque ele e o técnico do Arsenal tá no radar, os dois ali, né? Não sei se... O Pochettino tá solteiro, essa que é a verdade. Entendeu? Então assim, e quando tava 2-0 pro Sheffield United, várias pessoas pedindo, né? Pochettino is back, né? Mostrava o Pochettino atrás da cortina, manja, dando uma olhadinha, né? Então é complicado, mas assim, o Solskjaer, ele vai ficar pressionado todo santo jogo. Todo jogo que o Manchester United empatar ou começar saindo perdendo no primeiro tempo, o Pochettino vai ser lembrado. Aonde o Pochettino estiver, ele será lembrado. Cara, Manchester United 17 pontos, né? Tá em nono, né? Se ganhasse, ia estar em quinto lugar, mas não ganhou. Então, assim, cara, é meio de tabela também. Cara, o Manchester, como a gente falou no episódio passado, né? Manchester United e Arsenal é meio de tabela. Tem um Tottenham aí com um novo fôlego em cima, com o Mourinho. Então a gente não sabe para onde que vai esse Manchester United, né? Olha, pra ser sincero, eu acho que no segundo semestre aí, né, a partir de janeiro, talvez com algumas contratações, algumas mudanças pontuais, eu acredito que o Tottenham vai engatilhar e o United também, viu? Então, fica tranquilo que as coisas tendem a melhorar. Veremos. Antes da gente falar do super clássico da rodada, né? Teve um jogo aí que fechou a rodada, que foi Aston Villa 2 e Newcastle. Foi um jogo com destaque para bolas paradas. Cara, time que leva gol de bola parada tem que apanhar de gato morto. Tem que apanhar de cinta. Porque assim, o Newcastle tomou o primeiro gol de bola parada, né? Aí beleza, aí você fala assim, gente, vamos mais atenção, né? Cuidado aí, né? Cuidado aí com bola parada. Aí vai lá e toma o segundo de novo, né? E assim, cara, foi um jogo de 6 pontos, né? Porque o Newcastle tá em 14º, né? E o Aston Villa tá em 15º, né? O Newcastle tá com 15 pontos e o Aston Villa tá com 14, né? 14 pontos, né? Então, assim, os dois times ali estão disputando para quem vai cair. Porque, assim, cara, o Newcastle... até esses dias o Newcastle tá passando de rebaixamento, né? Mas o Newcastle veio de 2 vitórias seguidas, né? E o Aston Villa... o Aston Villa também veio mal pra caramba, né? Então, assim, o Newcastle, o Aston Villa e o Everton tá nesse bolinho aí pra pegar a vaga do Norte aí, né? Que tá com 10 pontos aí. Então, assim, é um time também que eu não vejo muito... meio de tabela, assim, é lutar pra ficar. Entendeu? Exato. Eu acho que em janeirão dá pra gente fazer um episódio quem luta pra ir pra Championship, porque a galera tá tentando, né? Tá brigando forte, caminhando a passos largos, né? A vontade pra ir pra Championship tá muito grande, né? Tem uma galera que tá indo, né? Eu quero ir pra Championship, mas tá difícil, né? E para falar do clássico entre City e Chelsea, né? O Lampard, né? Pegou o time do Pep Guardiola, né? O Guardiola que vem meio
veio de uma vitória, né? E no jogo posterior veio de uma derrota, né? E assim, o Chelsea vem fazendo um bom trabalho, mesmo com a derrota, né, de 2-1, o Chelsea foi valente, cara. Eu gostei dos primeiros minutos, do primeiro tempo, assim, do primeiro tempo inteiro, porque os 3 gols saíram no primeiro tempo. Então, assim, o Chelsea no primeiro tempo mostrou um pouco de força e não teve medo do time do Guardiola. E eu admiro esse tipo de postura, sabe? Quando você vai jogar contra o time do Guardiola e você não abaixa a cabeça, fica ali fechado, dando um chutão, né? Sim, gol, exato. Né, legal, né? Porque assim... o interessante disso tudo é que assim, a posse de bola, se você olhar para esse jogo, ela terminou com 53 para o Chelsea e 47 para o City. Então, o Chelsea conseguiu até ter um pouco mais de posse de bola do que o City, e isso é algo que pouquíssimos times no mundo hoje conseguiriam fazer. Sim, assim, e a molecada do Chelsea, assim, cara, eles são muito centrados, sabe? Assim, é aquele tipo de elenco que você dá a tarefa e eles procuram executar perfeitamente, né? Então, assim, o Chelsea mostrou muita marcação, não deixava o meio de campo do City pensar muito, né? O De Bruyne muito marcado, né? Mesmo ele fazendo um gol, mas ele foi muito marcado, né? Eles popularam muito o meio de campo, né? Assim, fizeram a marcação alta, assim, o Lampard, ele vem fazendo um ótimo... Eu sei que ele perdeu e caiu para quarto lugar, mas assim, foi um belo jogo, né? O Kanté, né? Você vê que o Kanté, ele tá numa posição meio solto. Você lembra do Ramires? Lembro, claro. Então o Ramires era meio solto assim no meio de campo, assim, ficar meio flutuante, né? Não tinha aquela posição fixa, né? E o Kanté, tipo, tá tipo isso, cara, assim, o gol, ele que fez o primeiro gol, né, da partida. Então, assim, ele saiu de trás, confundindo a zaga do City, né? E conseguiu tocar na saída do goleiro, né? Então fez 1-0, fez o City pressionar mais ainda, né? E o De Bruyne fez um gol de sorte, a bola bateu no zagueiro do Chelsea, fazendo o gol de empate, né? Mas assim, foi um lance meio isolado, assim, foi bem trabalhado, mas foi meio isolado, né? Eu quero destacar... O chute do De Bruyne, só para falar desse gol do De Bruyne, é o seguinte, o chute dele teve um pouco de sorte, porque ele contou com um desvio, né? Mas antes do chute de esquerda, ele deu um corte de direita que, rapaz, o defensor do Chelsea, até a câmera do estádio tá procurando até hoje o corte que ele deu ali. Mas enfim, bora lá. Bem lembrado. Eu gosto de destacar assim, às vezes dentro de uma partida tem aquele gol que é gol coletivo, né? Por exemplo, os gols do City, né? Alguns gols do City, né? Que passa pelo De Bruyne, passa pelo Bernardo Silva, Davi Silva, aí passa pelo Sterling e aí sai o gol. É um gol coletivo, né? Mas, cara, o segundo gol do City que deu a vitória, né? O gol do Mahrez, foi um gol só dele, um gol isolado, porque assim, ele recebeu a bola, né? Na direita, levantou a cabeça, acelerou, passou no meio dos 2 defensores do Chelsea, deu um corte pro meio e chutou. Sim, foi um gol totalmente dele. Assim, é mérito dele, né? É a mesma coisa gol de falta, né? É mérito de quem bateu. O cara pegou a bola, colocou ali, caixa, cabeça, bola passou pela barreira, gol. Então, assim, o Mahrez fez uma bela jogada, né? Uma jogada individual, totalmente dele, e dando a vitória pro City, né? O segundo tempo foi bem truncado, assim, né? Não foi um segundo tempo muito movimentado, mas foi bem truncado, bastante falta, alguns cartões amarelos, né? Um jogo bem pegado, né? Mas o Mahrez deu a vitória pro City, aí no jogo bem apertado. Cara, assim, o Chelsea mostrou valentia nos 90 minutos, mesmo perdendo. O Lampard vem fazendo um ótimo trabalho, né? Com essa base aí forte.
E assim, cara, ele mostra que ele tem potencial. Por quê? Porque os jogadores abraçaram a ideia, o conceito dele, né? E assim, ele tá sem... Ele não tem nenhum poder externo, né? Assim, ele não pôde comprar nenhum jogador, né? Pra janela. Então assim, cara, ele e o Leicester os dois são a sensação, porque o Manchester United, o Arsenal e o Tottenham tiveram condições financeiras para poder comprar. O Chelsea até tem condição financeira para comprar, porém, né? Não tá podendo, né? Não tá podendo gastar. Então, assim, o Lampard vem fazendo um ótimo trabalho. Assim, do meu ponto de vista, ele vem fazendo um melhor trabalho do que o Solskjaer, né? Uma que o Lampard é um pouco mais novo, né? O Solskjaer é um pouco mais velho, né? Mas em relação a ex-jogador, né? Mesmo o Manchester United ter metido uma goleada no Chelsea, foi uma ilusão aquilo lá, mas ele vem fazendo um ótimo trabalho, cara. Eu não sei, assim, eu não sei até onde vai, mas o bom é que a diretoria entende isso, os torcedores entendem também, e o elenco também entende, né? Dão aquela entrega. A torcida do Chelsea, eles levam faixas ainda com o nome do Lampard, né? Então ele é um técnico, mas a memória dele como jogador ela é muito recente, e ele é o grande ídolo, né, da história do Chelsea, então tem crédito suficiente. E realmente está de parabéns, porque não só por estar fazendo o time jogar bem, mas por fazer um time com muitos jogadores jovens. Ele consegue fazer com que esses jogadores jovens joguem bem. Muitas vezes você coloca jogadores jovens, jogadores da base, e você acaba queimando, né? Você não consegue extrair o melhor daquele jogador, gera uma certa desconfiança da torcida e tal, o jogador não vai bem. No caso do Lampard é ao contrário, e a molecada que ele tá colocando, tá dando conta do recado, são jogadores que vão ser muito valorizados daqui em diante, porque estão jogando muito mesmo. I was a very good ball boy, and the kid is a very good ball boy. Para finalizar aí o nosso episódio, né, vamos para os palpites da próxima rodada, né? Próxima rodada aí. Boa. Primeiramente aí, Newcastle e Manchester City. Cara, Manchester City, não tem mesmo não tem muita fora margem, de casa. Mesmo fora de casa, Newcastle tá... Não, sem margem. Burnley e Crystal Palace. Burnley e Crystal Palace. Bom, o Crystal Palace ele costuma jogar bem em casa, mas dessa vez vai ser fora de casa, então eu vou de Burnley. Eu vou de Crystal Palace. Só pra contrariar. SPC. Chelsea e West Ham. Rapaz. Cara, a fase do West Ham é ruim demais. A fase não tá boa, é um dos times que beira ali a zona de rebaixamento. Eu vou de Chelsea. E as torcidas se odeiam, hein? Rapaz. Jogo bom pra ter confusão, né? Confusão. Eu vou de Chelsea. Cara, Liverpool e Brighton. Liverpool, né? Tottenham e Bournemouth. Eu vou de Special One. Jogo bom. Vou de Special One também. Special One is back. Cara, um jogo meio ruim aqui, hein? Southampton e Watford. A briga é pra ver o quê? Quem é menos pior? 0-0. Empate, vamos de empate, vai. Vou de empate. Empate com gols ou sem gols? Com gols. Gols meus sem gols. Norwich e Arsenal. Cara do céu. Norwich, 1-0. Cara, por incrível que pareça, eu vou de Arsenal nessa rodada. De Arsenal? Beleza. Wolverhampton e Sheffield United. Jogo bom, hein, cara? Cara, vai dar empate 2-2 aí. Frenético. Cara, não vou colocar nenhum... Não vou colocar vencedor nesse jogo e nem placar, mas acredito num jogo de muitos gols. Aqui, Leicester City e Everton. Cara... Leicester City. Cara, aqui vai dar Manchester United e Aston Villa. Cara, se o Manchester United não ganhar do Aston Villa, cara... É um jogo bom, viu? São dois times tradicionalíssimos aí do futebol inglês. Jogo bom, mas por ser em Old Trafford, eu vou de United. Vou de Manchester, né? Suadinho ali, 1-0. Se bobear, a gente toma um gol. Se bobear, o Aston Villa faz um gol, 1-0, e no segundo tempo a gente vira. Então é isso, pessoal.
nós temos um clássico aí londrino, né, entre Chelsea e West Ham. Esperamos que seja um jogo bem quente, bem movimentado, é um jogo bem crítico da parte da policial, né, assim, calma gente, não vai ter mortes, né, é um clima meio de hooligans, né, então assim, West Ham e Chelsea é bem pesado, né, então esperamos que não tenha muita violência, mas que seja um jogo bom. Understands the game, reads the game. He's not there just to look to the stands or to the lights or to the scarves. He's there living the game and playing the game very, very well. Suas considerações aí, Diego, da rodada. Bom, dessa rodada que passou, eu queria colocar aí o seguinte. É uma rodada que não interferiu muito de maneira geral na classificação. Então, basicamente o de cima sobe e o de baixo desce, seguiu nessa linha. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: a grande novidade dessa rodada foi a chegada de José Mourinho ao comando do Tottenham. É muito difícil dizer se isso vai dar certo ou não, porque os problemas que o Tottenham tinha até então, muita gente falava de problema com o técnico, com os jogadores, o clube em si, em uma situação ruim. Então, é difícil dizer se apenas a chegada do Mourinho vai resolver os problemas. Mas, pelo que nós vimos do jogo dessa rodada que passou, venceu o West Ham fora de casa por 3-2 e venceu hoje também pela Champions League. O Tottenham conseguiu aí sua segunda vitória aí com o José Mourinho. Então, acredito que passa a ter agora uma mudança de comportamento dos jogadores. E isso é bom. Toda mudança de comportamento ela é válida, principalmente quando o time está numa situação ruim. Então, a minha consideração o Tottenham é um time que eu acredito que a partir de agora vai começar a subir aos poucos, mas vai começar a subir na tabela de classificação. Beleza, então pessoal, esse foi o nosso 6º episódio aí do nosso podcast da PL News Brasil. Galera, siga a gente no Twitter, PL News Brasil. Então, até mais, Diego, até o próximo episódio. Valeu, Danilo, valeu, galera, até mais, tchau. Falou, galera, tchau, tchau. Special One is back.